Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos nós reunidos para mais uma aula do nosso Panorama Bíblico. Mas antes de entrarmos no estudo de hoje, no livro de hoje, eu quero reforçar algo para você que tem nos acompanhado, para você que tem estado ao nosso lado nessa grande jornada aí do nosso Panorama Bíblico. Você tem nos acompanhado, assistido às aulas do PB, que está sendo disponibilizada a partir dessa quinta-feira, cada quinta-feira uma aula nova. Você tem nos acompanhado ou pelo Facebook ou pelo YouTube. Mas eu quero reforçar para você que além de você poder assistir o vídeo, nos ouvir, você pode ter com você o esboço que nós utilizamos para gravar a nossa aula aqui do Panorama Bíblico. E você pode fazer isso se inscrevendo, fazendo parte do grupo da igreja no Telegram. Ao fazer parte da igreja, do grupo da igreja no Telegram, você pode aí receber, assim quando as aulas são disponibilizadas, nós postamos lá também no grupo da igreja o esboço para que você tenha em mãos aquilo que nós utilizamos para gravar. Não apenas o Panorama Bíblico, mas de tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui na igreja. Também nas mensagens que são pregadas aqui nos cultos de domingo, nas séries que têm sido trabalhadas, nós postamos o esboço que nós utilizamos lá no grupo do Telegram. Então, não deixe de fazer parte desse grupo, nos procure lá no Telegram, a Igreja Batista Videira, e faça parte do grupo. E aqui eu já tomo o gancho para encorajar você a se inscrever no canal da igreja no YouTube e nos acompanhar nas demais redes sociais, seja no Facebook, seja no Instagram, caso você ainda não nos acompanhe. O nosso objetivo é te alcançar e de alguma forma abençoar a sua vida com conteúdos bíblicos, amém? Dito isso, eu quero então dar início à nossa aula de número 43 e hoje nós vamos abordar e estudar um pouco sobre o livro do profeta Ageu, o livro de Ageu. O significado de seu nome é festivo, ou minha festa. Muito provavelmente o profeta Ageu tenha nascido num dia de festa e o seu nome está ligado àquilo que é o objetivo principal de sua profecia, que era de levar o povo à reconstrução do templo, a recomeçar novamente a construção que havia sido interrompida, para que após o templo ser construído, as festividades religiosas pudessem ser retomadas e praticadas novamente pelo povo. E mais à frente nós vamos ver ainda mais um pouco sobre isso. Quanto à vida do profeta Ageu, pouco se sabe a seu respeito. Embora Esdras vai citar Ageu tanto no primeiro capítulo de seu livro, no versículo 1, e no capítulo 6, versículo 14, muito pouco se sabe de fato sobre a vida, sobre o estilo de vida e o caráter do profeta Ageu. Existem algumas pessoas que acreditam que Ageu tenha visto o primeiro templo antes da destruição. Isto porque é uma pergunta feita pelo próprio profeta no versículo 3 do segundo capítulo de seu livro, que eu quero ler só a primeira parte com os irmãos, que diz assim: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo em sua primeira glória? No entanto, a tradição judaica sustenta que ele tenha nascido na Babilônia e tenha estudado lá sobre a orientação, ou sob a orientação de Ezequiel, e evidentemente tenha vindo para Jerusalém após o retorno do primeiro grupo de exilados por volta do ano 537. Com relação à data do livro, o livro tem uma data exata. O ano era 520 a.C. Por que essa data é exata? Na verdade, o livro do profeta Ageu é um dos livros mais fáceis de encontrar a sua data, porque em várias vezes o próprio autor vai dar para nós informações preciosas com relação à data do livro, que foi datado no segundo ano do reinado Dário, rei da Pérsia. Ageu é o primeiro livro, com exceção, o primeiro livro profético, com exceção ao livro de Daniel, a ter a sua data com base ao governo ou ao reino gentil. Tirando Daniel, Ageu vai ser o primeiro livro que foi datado aí, tomando como base o início de um novo reino gentil. O tema central do livro de Ageu é a bênção do Senhor relacionada com a restauração do templo. E o objetivo do livro era fazer com que os líderes do povo continuassem a reconstrução do templo que havia sido destruído, mostrando que todos os fracassos econômicos que o povo estava vivendo naquele momento
momento se dava pelo fato de que o povo havia deixado de lado a construção do templo e tinha voltado para os seus interesses, vamos dizer assim, secular, para de alguma forma expressar e definir aquilo que eu quero dizer para você. O povo já tinha deixado as coisas do Senhor em segundo plano e estava cada um voltado para os seus próprios interesses. Sobre o cenário histórico, nós podemos observar no cenário político que após os 70 anos de cativeiro na Babilônia, os judeus retornaram, sob a nova política da Pérsia para o seu lugar, saíram do cativeiro e voltaram para o seu lar. Isso, muito provavelmente, o que levou o rei da Pérsia a tratar o povo com bondade é que o reino da Pérsia, o governo da Pérsia, havia tido sobre a sua vida a influência de Daniel. Quanto ao reinado, ou melhor, ao cenário religioso, no ano 537 começou uma grande era para os judeus com a volta do cativeiro. Mas a pausa na reconstrução do templo esfriou o entusiasmo de todos e eles voltaram para suas práticas seculares. Eu quero ter com os irmãos aqui 5 contribuições singulares do livro de Ageu. E a primeira dessas é o profeta da construção do templo. De maneira muito direta, Ageu foi o maior responsável pela reconstrução do templo. Eu quero ler com os irmãos o capítulo 1 do livro de Ageu, a partir do verso 2 até o versículo 5, as palavras do profeta. Diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considere o que tem acontecido com vocês. A mentalidade do povo era essa: olha, as coisas de Deus são secundárias. Vamos primeiro nos organizar economicamente, preparar as nossas tendas, as nossas casas, e só então nós vamos retomar a reconstrução do templo. No entanto, Ageu vai se levantar como homem do Senhor e ele vai bater pesado nesse tipo de pensamento e vai trabalhar para que o povo voltasse para a reconstrução do templo do Senhor e não deixasse isso de lado. E Ageu vai trabalhar nisso diretamente. Ele foi um homem muito usado por Deus. Ele vai mostrar para o povo que as bênçãos de Deus seriam derramadas nos empreendimentos daquele povo, daquela nação, se eles retomassem aquilo que era prioridade na agenda e no plano de Deus, que era a reconstrução do seu templo. Uma segunda contribuição do livro de Ageu é a relação que há no livro do profeta com o livro de Sofonias, que eu acho que, se não estou enganado, o pastor trabalhou esse livro na última aula. A profecia de Ageu segue a de Sofonias no cano como um cumprimento parcial pós-era exílio. Por quê? Sofonias vai mostrar para o povo, vai profetizar ao povo uma promessa de Deus. Deus havia prometido reunir os exilados que se lamentavam pela interrupção das festas. Por exemplo, no versículo 18 do capítulo 3 de Sofonias, nós podemos ler: congregarei os que estão entristecidos, por se acharem afastados das festas solenes, e estes que são do seu meio, e sobre os quais pesam afrontas. É muito evidente que para que essas festas, para que essas celebrações solenes fossem retomadas, era necessário que o templo fosse reconstruído. E só então, depois da conclusão da construção do templo, essas festas seriam retomadas. E aí a continuidade ou a relação entre um livro e o outro. Ageu foi o grande responsável na reconstrução do templo, de forma que a habitação do Senhor pudesse novamente estar completa no meio do povo. E essa era a responsabilidade do profeta: levar o povo a trabalhar pela reconstrução do templo. Uma terceira contribuição do livro que eu quero destacar aqui com os irmãos, nós podemos chamar de Ageu promete prosperidade econômica. Nós podemos encontrar no Antigo Testamento 3 profetas que vai relacionar a prosperidade econômica com a obediência espiritual. Nós vamos encontrar isso em Joel, capítulo 2, versículo 18,
Malaquias, capítulo 3, versículo 10, esse eu acredito que seja um pouco mais conhecido de todos nós. Mas em Ageu, no capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 11, nós vamos fazer a leitura desse texto. Malaquias, ou melhor, Ageu, vai relacionar a prosperidade econômica com a obediência espiritual. E tal verdade é como um princípio geral de causa e efeito, como nós podemos observar lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 24. Mas essa bênção está especialmente aliançada ou relacionada à aliança mosaica de bênçãos para o povo, a obediência. Bênçãos que eram decorrentes a obediências que nós podemos encontrar lá no capítulo 26 do livro de Levítico. Eu quero ler com os irmãos Ageu, capítulo 1, a partir do verso 6. O texto bíblico diz assim: vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considere o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu dissipei com um sopro. E por quê? Perguntou o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho de suas mãos. O povo vai sofrer aí com isso porque havia uma negligência com relação à obediência espiritual. E quando Ageu vai aplicar e demonstrar que há uma continuidade da relação da aliança entre Israel e o Senhor, o profeta vai mostrar que mesmo depois do exílio, essa aliança entre o povo e o Senhor ainda estava de pé. Porém, nós podemos fazer algumas exceções com relação a esse princípio. Nos ambos testamentos, nós podemos encontrar momentos de adversidades e momentos de abundâncias que pessoas, homens de Deus, enfrentaram. E o propósito de Deus pode permitir que o seu povo passe por um momento de escassez e por momentos de prosperidade para amadurecer o seu povo, para trabalhar o caráter do seu povo. Uma quarta contribuição do livro do profeta Ageu, nós podemos chamar de laconismo e autoridade. O que é isso, Clóvis? Laconismo é a maneira de se expressar por poucas palavras. O livro talvez seja uma das razões pelas quais o livro do profeta Ageu é muito pequeno. O profeta sempre é muito direto naquilo que ele gostaria de passar para o povo, e mesmo sendo muito breve e direto, sem muitos detalhes, ele era sempre profundo naquilo que estava querendo transmitir para o povo. Mas uma outra observação que nós podemos fazer é com relação à autoridade do profeta. Você deve saber que o livro de Ageu contém apenas 2 capítulos, e a somatória desses 2 capítulos nós temos 38 versículos. E nesse pequeno número de versículos nós podemos encontrar diversas vezes a expressão assim diz o Senhor, ou veio a palavra do Senhor por meio do profeta. Várias e várias vezes essas expressões vão se repetir. Isso é porque o profeta se preocupava em deixar muito claro que aquilo que ele estava falando não vinha de si mesmo. Ele não se apoiava na sua eloquência ou na sua capacidade de argumentação. O profeta se apoiava na autoridade divina, nas palavras do próprio Senhor. E por conta disso, ou muito provavelmente por conta disso, o profeta se tornou um dos profetas mais bem-sucedidos em termos de resultados imediatos. E para nós finalizarmos a nossa aula de hoje, nós vamos ver a cristologia no livro de Ageu. Ageu, capítulo 2, versículos 7, 8 e 9, o texto bíblico nos diz: farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz,
diz o Senhor dos Exércitos. Embora exista uma certa discordância, a conhecida tradução, o desejado das nações, torna este versículo uma referência messiânica e está de acordo com a tradução judaica. Nós podemos encontrar nesse conjunto de versículos que nós lemos que diz: encherei de glória esta casa. Esta afirmação se encontra em um contexto de reinado messiânico. Sua glória, a glória dessa nova casa, não seria como a glória do Templo de Salomão, que era resultado dos tesouros, do ouro e da prata que podia ser encontrado. Agora, nesse novo templo, a presença pessoal do Senhor seria a glória daquele lugar. E aqui fica uma lição para nossas vidas, que a coisa mais preciosa, ou melhor, o bem mais precioso que um homem pode carregar e ter consigo, não é ouro, não é prata ou qualquer outra coisa que essa terra possa produzir, mas é a presença do próprio Deus que vem habitar em nossos corações quando nós o confessamos como nosso único e suficiente Salvador. Nós encerramos aqui a nossa aula de número 43. Eu espero que você tenha sido abençoado, que você compartilhe esse material com outras pessoas. E eu encerro a minha fala uma vez mais, encorajando você a me seguir nas redes sociais. Que Deus te abençoe. Um abraço.